Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula agora a gente vai conversar sobre a força-peso e não só sobre aquela equaçãozinha tradicional que você conhece, onde diz que P igual a mg. A gente vai ver sim de onde ela vem, mas vai aprender vários outros detalhes bem importantes, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, vamos falar então da força-peso, que pelo fato de ser uma força, a gente usa a representação vetorial. O que acontece? A força-peso é uma força de origem gravitacional, por isso é muito comum se referir à força-peso como a força gravitacional. É exatamente a mesma coisa. Agora, vai ter um determinado momento mais para frente onde a gente vai estudar a parte de gravitação. Só que agora eu quero ver outros detalhes com você. Então deixa eu colocar para vocês aqui o planeta Terra e um objeto qualquer. O que acontece? Sobre esse objeto, a gente vai ter agindo ali a força gravitacional, a força-peso. Agora, como a gente aprendeu na aula passada, se a Terra faz uma força sobre o objeto, esse objeto faz uma força sobre a Terra, e essa força seria para a gente a força de reação, que é a força feita aqui no centro da Terra, que tem a mesma intensidade da força-peso, mas como ela tem o sentido contrário, eu vou colocar para vocês menos peso. Então, a reação à força-peso é a força que esse objeto faz ali no centro da Terra, tudo bem? Agora, uma coisa muito comum quando perguntam para onde o peso age é falar que é para baixo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado e eu vou te explicar por quê. Imagina que eu coloque um objeto nessa região. Ele também vai ser atraído gravitacionalmente pela Terra, ou seja, o peso desse objeto vai estar apontando nessa direção e nesse sentido. E da mesma forma que antes, eu tenho sempre um parzinho ação e reação, ou seja, se a Terra faz força no objeto, o objeto faz força na Terra. Agora, olha o detalhe. Qual é a orientação dessa força-peso? Eu não posso dizer que é para baixo, porque a minha referência mudou. Então, na verdade, a gente vai usar uma referência padrão para todos os pontos ao redor, não só da Terra, como de outros planetas também. Que a força gravitacional, a força-peso vai apontar sempre para essa região, que é para a gente o centro do planeta, o centro da Terra. Tudo bem? Agora, a gente acabou de falar um pouquinho de ação e reação. Eu queria relembrar com vocês uma outra lei de Newton que diz pra gente que força resultante é igual a m vezes a. M é a massa do corpo e a é a aceleração. No caso da força-peso, eu posso reescrever essa equação dizendo que a força-peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, que a gente usa a letra G para representar. Agora, quando a gente fala sobre aceleração da gravidade no nosso planeta na Terra, a gente vai aprender daqui a algumas aulas que o valor muda de acordo com a posição que eu estou. Por exemplo, nos polos, eu não tenho a mesma gravidade do que na região do Equador. Ao nível do mar, eu não tenho a mesma gravidade do que na altitude. Então, por enquanto, a gente vai usar um valor médio e aproximado da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Agora, se a gente sai da Terra e vai para Júpiter, o que acontece? Eu tenho um planeta de tamanho diferente, eu tenho um planeta com massa diferente, ou seja, ele vai causar uma influência gravitacional diferente. Então, a gravidade na superfície de Júpiter não vai ser a mesma da Terra. Mas como eu te falei, a gente vai deixar para discutir detalhes do que influencia ou não no valor da gravidade um pouquinho mais para frente, tá certo? Então vamos lá comigo, vamos continuar. Agora, eu quero montar com vocês aqui um exemplo para a gente passar a conhecer uma outra unidade. Bom, vamos supor que eu tenho um corpo de massa 1 kg e esse corpo está num local da Terra onde a gravidade vale, como eu te falei agora há pouquinho, 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente quiser calcular o peso desse corpo, é só aplicar na equação que peso é igual a massa vezes gravidade, e aí a gente chega que o peso é igual a massa 1 kg e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E com isso, a gente vai chegar que o peso vale 10 newtons. Agora, esse valor 10 newtons, esse peso pode ser representado numa outra unidade que de vez em quando aparece para a gente, que é o kgf, o chamado quilograma-força. E uma coisa interessante é a gente saber o significado do quilograma-força e saber também fazer uma comparação entre as unidades Newton
e kgf. Agora, o que é para a gente, em termos práticos, o kgf? Olha só, a força de um kgf equivale à força feita por uma massa de 1 kg. Então, eu posso usar essas informações para escrever o quê? Que 1 kgf ele é aproximadamente igual a 10 newtons. Você percebeu que eu coloquei o símbolo de igual ali, mas usei a expressão aproximadamente. Pessoal, eu coloquei a expressão de igual porque nesse caso aqui a gente está usando para a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu usasse 9,8, eu diria para vocês o quê? Que 1 kg força equivale a 9,8 newtons. E assim por diante, tudo bem? Então, a partir dessa relaçãozinha, a gente consegue fazer a transformação de unidades entre o kgf e o newton, tudo bem? Agora, eu fiz uma pergunta ali para você que você já imagina a resposta. A pergunta é, o peso depende do local onde o corpo se encontra? Para responder isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar para vocês ali a Terra e Marte, tudo bem? E vou colocar um objeto na superfície de cada uma delas. Vou te dizer o seguinte, que a massa desse objeto é 400 gramas e a massa desse corpo não vai mudar, quer ele esteja na Terra ou quer ele esteja em Marte. Agora, percebe uma coisa, o valor da gravidade na Terra é 1 e o valor da gravidade em Marte é outro. E aí vamos usar essas duas situações para calcular o peso do corpo na Terra e o peso do mesmo corpo em Marte. Bom, pessoal, a gente sabe que peso é igual a massa vezes gravidade, seja na Terra ou em Marte. Então eu vou anotar para vocês massa vezes gravidade. Agora, olha só, nas duas situações a massa é exatamente a mesma. Agora, o que muda para a gente é o valor da gravidade. Eu tenho uma gravidade na Terra e outra gravidade em Marte. Mas os valores foram dados para a gente. A gente só vai tomar um cuidado, né? Se a gente quer calcular o valor do peso em newtons, eu tenho que usar a massa em quilogramas e tenho que usar a gravidade em metros por segundo ao quadrado. A gravidade já está na unidade certa, agora a gente precisa fazer a transformação da unidade de massa. Então vamos lá. A gente viu nas aulas passadas que para transformar de grama para quilograma é só a gente dividir por 1000, então 400 gramas são iguais a 0,4 quilogramas. Aqui em Marte também a gente sabe que 400 gramas equivalem a 0,4 quilogramas. Então vamos começar calculando o peso do corpo na Terra. O peso do corpo na superfície da Terra é igual a massa 0,4 vezes a gravidade na Terra, que é 10. E aí a gente acha que o peso desse corpo na superfície da Terra é 4 newtons. Agora, na superfície de Marte, o peso do mesmo corpo é igual a massa 0,4 kg vezes a gravidade, que é 3,8 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, e com isso, o peso na superfície de Marte é igual a 1,52 newtons. Então, o que a gente consegue perceber? Que apesar de ser o mesmo objeto, ou seja, se é o mesmo objeto, é a mesma massa, corpos na superfície de planetas diferentes possuem pesos diferentes. E os pesos são diferentes porque os valores das acelerações de gravidade são diferentes. Então, a resposta ali para a minha pergunta, se o peso depende do local onde o corpo se encontra, é que sim. Agora vamos usar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conversou e discutiu para resolver um exercício. A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Pode-se afirmar então que o pacote de arroz... Olha lá, pessoal, se a Terra atrai o arroz atrai a Terra. Ou seja, essas forças, como eu te falei mais no comecinho da aula, formam para a gente um par ação e reação. E o par ação e reação é sempre formado por duas forças de mesmo módulo, tudo bem? Então vamos lá. Se a Terra atrai o pacote de arroz, a gente pode dizer que o pacote de arroz atrai a Terra com uma força de 49 newtons. Tá certo o item A, então a nossa resposta é o item A. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Letra B.
O pacote de arroz atrai a Terra com uma força menor que 49 kg, não. Errado, elas são iguais em módulo. Letra C. Não exerce nenhuma força sobre a Terra. Um absurdo, apesar do senso comum levar para essa resposta. Cuidado. Letra D. Repele a Terra com uma força de 49 newtons. Não, ele atrai a Terra. E letra E. Repele a Terra com uma força menor do que 49 newtons. Ele não repele, ele atrai, e é com uma força de 49 newtons. Tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra a nossa aula sobre força-peso, uma aula simples para entender, mas com vários detalhezinhos bem importantes que vão ser muito úteis nas nossas aulas mais para frente, tá certo? Tchau e até a próxima aula.